Morning! Bem-vindos ao Chá com Deus desse domingo. A paz do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida. Hoje, no devocional, a palavra de Deus vai ser sobre o capítulo 10 de Lucas, através da revelação que o Senhor trouxe para mim. Eu, Elaine Violine, sou apenas um vaso, uma mensageira aqui desse canal, para compartilhar com vocês o que o Senhor trouxe para mim dessa vez, nessa leitura, que é uma releitura do capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Amém? Eu desejo, desde agora, um excelente domingo, um tempo de presença com a sua família, com você e na casa do nosso Pai. Seja de uma forma online, na sua casa, ou se você congrega numa igreja. O importante é que você dedique tempo na sua agenda hoje com o Pai. Amém? Esse capítulo tem 4 destaques. Logo lá no começo, o Senhor ele nos afirma através de algo que nós precisamos entender, que Deus não está em crise. Lá no versículo 1, já vai falar que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Deus ele não está em crise, a colheita está pronta. O que pode existir, o problema pode ser olhado da seguinte forma: não é a falta de oportunidade, é a falta de trabalhadores disponíveis para Deus. No decorrer do capítulo, nós vimos também a autoridade sobre o mal. Lá no versículo 17 até o 20, nós vamos ver a alegria dos discípulos pelos milagres. E aí já existe uma correção também. Jesus fala: não se alegrem porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Ou seja, toda a glória, todo o poder é para o Senhor, vem do Senhor. A gente tem uma parábola muito conhecida, que é o do bom samaritano. Mas, nesse devocional de hoje, eu quero trazer as duas irmãs, Marta e Maria. Quem aqui, mulher, se identifica com Marta nos tempos atuais? Eu estava naquele lugar. E foi desse lugar que o Senhor me transicionou, que o Senhor me curou nesse processo. Essa transição, eu quero trazer o olhar de vocês hoje para uma afirmação. Presença não é ausência de ação. Então, quando a gente fala estar na presença de Deus, não existe ausência de ação. E hoje nós vamos olhar para Marta e Maria, sem usar esse texto para levar mais peso para a vida das mulheres, amém? Porque Marta e Maria, eles não são... Eu vou colocar um nome que nós conhecemos muito hoje em dia. Não são arquétipos fixos. Elas são retratos de um processo. E pode acontecer um equívoco das mulheres de hoje não querer ser Marta na totalidade. Qual que é o ponto de atenção? O erro é viver no 8 ou no 80. Qual que é um lado, um extremo? Viver exausta, produtiva, mas sem presença, a verdadeira agenda ocupada. Qual que é o outro extremo no 80? Abandonar todas as responsabilidades, entre aspas, de Marta, que é da produtividade, achando que a espiritualidade ela vai resolver tudo e acaba usando a espiritualidade como uma fuga. Ambos são lugares de desespero e não de maturidade. Vamos trazer um contexto histórico importante. As mulheres da Bíblia, vamos olhar de uma forma vamos olhar para o nosso esgoto, para a nossa água, para tudo aquilo que a gente faz de forma automática, a gente não tem nem noção de como eram as mulheres da Bíblia. Elas não tinham saneamento básico, não tinham água encanada, não tinham eletrodomésticos, viviam de um trabalho muito mais braçal para sobrevivência. Elas tinham que andar milhas e milhas e milhas para encontrar água. Imagina a questão da comida, tudo aquilo que hoje a gente aperta botões e resolve. A vida, para aquela época, ela tinha uma estrutura que para a nossa vida hoje, ela era mais pesada em esforço físico. E hoje nós temos acesso, infraestrutura, por mais que não temos, que existem famílias que vivem com o dinheiro contado, mas tem mais acessos, tem mais infraestrutura. Eu falo que tem a air fryer, né? Pensa antes para fritar alguma coisa, toda a dinâmica. Eu falo isso porque muitas vezes faltou gás na minha casa e não tinha dinheiro. Já fiquei 3 dias sem botijão de gás porque não tinha dinheiro para comprar. Hoje você coloca uma air fryer na eletricidade, por mais que ela tenha um custo elevado para algumas famílias, mas você pode parcelar e até para fritar alguma coisa, hoje nós temos mais acessos. Só que o que acontece com a mulher de hoje?
nós carregamos demandas emocionais, decisões estratégicas, sobrecarga mental, abandonos, pressão de identidade, uma culpa constante. E Marta e Maria viviam em outra estação histórica. E nós, na hora que nós vamos olhar para ser Marta e Maria, nós precisamos levar isso em consideração. Porque senão a gente não considera o cenário de Marta e Maria, não considera o nosso cenário atual e a gente acaba adoecendo. Jesus, ele não repreende o serviço quando ele fala: Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas ele corrige o lugar do coração de Marta. Marta, ela não errou por servir, mas ela adoeceu por servir sem presença. Maria não foi exaltada por não fazer nada, ela foi elogiada por discernir o tempo de parar. Olha a chave desse devocional. Você está discernindo o tempo de pausar? O problema não é a agenda, é onde Deus está na sua agenda. E hoje, para a gente caminhar para o final, aonde que você vai fazer a sua aplicação emocional? Aonde está o coração do devocional? E você que é homem que está ouvindo esse devocional, encaminha para as mulheres da sua família. Hoje, muitas mulheres estão tentando se curar, cozinhando, fazendo mesa posta, criando projetos parentais que nem entendem, assumindo funções que não são o chamado delas. Outras estão tentando se curar, trabalhando sem parar, produzindo, performando, ignorando a presença de Deus. Nenhum desses caminhos cura. Por quê? Se não for o teu chamado, ficar em casa, e você se forçar a ficar em casa, não vai ter cura. Nem toda mulher será feliz e nem foi chamada para ficar em casa. Nem toda mulher será feliz trabalhando fora e também não foi chamada para trabalhar fora. Nem toda mulher terá chamado ministerial. Nem toda mulher transformará a sua dor em voz pública. E está tudo bem. Por isso que nós precisamos saber quem somos em Cristo para ouvirmos a voz de Deus. O que não está bem é tentar viver o chamado da outra para silenciar a nossa própria consciência. E aqui nós podemos olhar para essa parte, o princípio de Marta e Maria, e fazer uma pergunta que é assim um caminho sugestivo próximo do correto. Não é se perguntar se eu sou Marta ou Maria. A pergunta é: onde está Deus na minha agenda? Uma mulher que tem maturidade espiritual, emocional, ela trabalha com Deus, ela cuida da casa com Deus, ela lidera com Deus, ela empreende com Deus, ela descansa com Deus, ela serve com Deus. Ela entende que presença não elimina a responsabilidade, presença governa a responsabilidade. Ontem, eu marquei uma oração e na agenda eu marquei domingo, mas era sábado. E eu fiquei longe do meu celular porque meu filho, o caçula, demandou um pouco de atenção e bem na hora que eu ia pegar a Bíblia para ler. Mas eu entendi o Espírito Santo falando comigo: filha, algumas vezes a presença de Deus vai estar enquanto você brinca com teu filho. A presença de Deus não está somente quando você ajoelha, ora e se entrega na presença do Pai com o Evangelho nas suas mãos. Olhar para o teu filho, para essa crise emocional, dedicar um tempo só com ele, fazer as coisas que ele gosta, para que ele tenha uma válvula de escape ali, para que ele governe as emoções dele junto com você, próximo de você, fazendo o que ele gosta com você, é praticar o Evangelho. Os escolhidos de Deus, eles vivem processos diferentes e é aí que está uma chave, você descobrir qual que é o teu processo, em tempos diferentes, com comandos diferentes. Santificação não é padronizado, é escuta individual. E o devocional Chá com Deus te convida a conhecer a palavra, reconhecer Jesus como seu único suficiente Senhor e Salvador, confessar publicamente, render-se, viver o processo, ouvir os comandos de Deus e obedecer o que Ele disse a você, não a outra pessoa. Amém? Esse é o intuito do devocional, para que você possa, de fato, viver uma vida na presença de Deus, colocando Ele na sua agenda, porque o reino de Deus tem protocolos, o reino de Deus ele exige ordem, não é, eu vou ler a Bíblia e pronto, eu já vou estar vivendo com Cristo Jesus, não, é entender o que Ele vai trabalhar em você, através daquilo que Ele te escolheu para ser. É isso que eu quero deixar aqui nesse domingo,
E eu oro na autoridade que há no nome de Jesus, que você seja liberta de prisões, de cativeiros emocionais que te deixam nesse lugar de escolher os extremos. Ah, eu sou Marta, agora eu quero ser só Maria. Ah, eu estou vivendo muito na presença, não quero ser só Maria, agora eu vou ser Marta. Fuja dos extremos. Porque a grande verdade é aonde está Deus no seu coração. Porque na hora que você estiver servindo, Marta era uma grande servidora. E Deus, nós somos servas do Senhor. Na hora que você estiver servindo, que você coloque Deus no seu coração, para que quando Ele estiver na presença ali com você, você consiga escutá-lo, pausar e não ficar com a sua cabeça na produtividade. Amém? Um beijo, fique com Deus, aproveite esse domingo e que você tenha um excelente tempo de descanso e eu te vejo amanhã aqui no Chá com Deus.